Dizem que a verdade tem um preço alto, mas ninguém me avisou que o recibo levaria meu nome. Num dia eu assinava projetos na minha ONG. No outro, virei manchete de escândalo, acusada por quem eu chamava de amiga e abandonada por quem jurou me amar. Enquanto eles posavam para fotos, eu procurava um canto seco na calçada. Perdi casa, título e voz. Aprendi que humilhação não faz barulho. Ela se espalha como poeira e cobre tudo, menos a fé. Ali, com um cobertor fino e o estômago vazio, decidi não pedir vingança. Só uma chance de provar a verdade. E quando a dignidade parecia ter sido varrida do meu nome, algo começou a mudar. Não por aplausos, mas pelo primeiro gesto que ainda viria. Mas antes que a justiça chegasse, eu precisaria atravessar o inferno. E foi lá no fundo do poço que descobri: Deus não abandona quem cai. Ele apenas espera o momento certo para mostrar que a queda era, na verdade, impulso. Quando fecho os olhos, ainda sinto o cheiro do café passado na cozinha da nossa sede em Belo Horizonte e escuto o coro de risos correndo pelos corredores. Eu acreditava ter encontrado meu lugar no mundo. Cuidar de gente, curar feridas invisíveis, devolver esperança. A ONG Mãos do Amanhã era meu orgulho, o fruto de anos de luta, fé e noites em claro. Helena, minha amiga de infância, caminhava ao meu lado como irmã escolhida. A gente jurava que nada quebraria essa aliança. E eu, com o coração cheio de gratidão, repetia que Deus sabe o que faz e que o bem sempre vence, mesmo quando demora. Depois da formatura, lembro de Helena entrando em casa, encantada com cada quadro, cada planta no canto da sala. "Você merece tudo isso, Isa", ela disse com um sorriso doce que hoje eu sei que escondia espinhos. Marcos, o marido que eu chamava de presente de Deus, lançou um olhar demorado para ela. Um olhar que eu fingi não ver. O amor, quando é puro, às vezes nos deixa míopes. Eu seguia crendo na nossa família, na nossa missão, naquela história de vida que parecia inesgotável. Os dias viraram meses e a ONG só crescia, doações aumentando, famílias amparadas, meu coração agradecendo a Deus por cada vitória. Helena ficava nas finanças. Marcos brilhava nos eventos beneficentes e eu dava entrevistas com a alma na mão. As câmeras registravam sorrisos, vestidos e tapetes vermelhos. Essa vida de aparências que parecia coroar nosso trabalho. Eu não sabia que caminhava de olhos fechados para uma armadilha montada por quem eu mais amava. Primeiro vieram os sussurros nos números, um recibo remendado, um lançamento fora do lugar, uma nota fria. Quando perguntei, os dois riram e culparam o cansaço. Eu quis acreditar. Quem desconfia da melhor amiga? Quem imagina que a traição pode morar dentro da própria casa? O coração, quando confia, pega no sono fácil. E foi no meu sono que plantaram a dúvida. As contas não fechavam e logo surgiram as manchetes. Um repórter me ligou querendo ouvir meu lado sobre supostos desvios. Fui à sede com o coração na garganta e encontrei Helena em prantos, me abraçando como se também fosse vítima. "Isa, estão nos acusando. Precisamos provar que somos inocentes." Aquele choro parecia perfeito demais, com pausa, soluço e olhar calculado. Hoje eu sei, era teatro. Atrás daquelas lágrimas, a traição já tinha nome, sobrenome e conta bancária. Na mesma semana, Marcos desapareceu com parte do dinheiro. Como num passe de mágica, sumiram contratos, pendrives e a pasta das auditorias. Em poucas horas, tudo o que eu tinha construído desabou. Na porta da ONG, microfones no meu rosto e o rodapé gritava: "Desvio de verbas." Helena pousou de santa ferida, dizendo que confiou demais em mim, sem voz e sem defesa. Virei a vilã da própria história. O que eles não sabiam é que uma cópia do balanço, esquecida num e-mail antigo, ainda respirava. Pequena fagulha da verdade esperando o vento certo. Perdi tudo: casa e amigos, trabalho, nome. O silêncio do mundo dói mais do que qualquer sentença. Eu tentava explicar, mas ninguém queria escutar. Descobri que a humilhação não faz barulho quando cai. Ela se espalha mansa como poeira e cobre tudo. Nessa poeira, eu aprendi a me ajoelhar não por derrota, mas por necessidade. Era a única altura de onde eu ainda conseguia falar com Deus. Fui morar nas ruas com uma sacola e um cobertor fino, sentindo no corpo o peso do contraste social. Alguns me olhavam com pena, outros com nojo, como se dor tivesse cheiro. Mesmo assim, todas as noites eu orava no cimento frio. Não pedi vingança. Pedi só a chance de provar que a verdade ainda existe.
Às vezes eu chorava encarando o céu, lembrando a mim mesma que a justiça divina não falha. Só escolhe o tempo certo. A rua me ensinou mais do que qualquer diploma. Troquei salto por chinelo, perfume por chuva e poeira. E aprendi que dignidade não mora nas roupas, mora no olhar. Dividi pão com quem tinha menos do que eu. E foi ali que ouvi histórias de fé que me devolviam coragem. Meu coração ferido não azedou. Eu seguia acreditando que o bem sempre vence, que Deus é justo e que a verdade tem raízes fundas. Entre madrugadas e amanheceres, eu juntei meus cacos com calma. Revirei lembranças, redesenhei passos e naquela bagunça toda percebi: a mentira pode até ganhar aplausos, mas é a verdade que atravessa o tempo. Eu ainda não sabia como, nem quando, mas sentia que o vento estava mudando. E quando o vento muda, Deus cochicha nas frestas. Foi numa dessas madrugadas, com o frio cortando e a alma tremendo, que um farol parou diante de mim. Um carro preto, vidro descendo devagar, e um olhar que parecia me enxergar além da sujeira e do cansaço. Eu não sabia, mas o primeiro gesto de misericórdia já estava a caminho. E com ele, a promessa silenciosa de que Deus nunca esquece os humilhados. Aquela manhã nasceu com o sol meio tímido e o vento riscando as esquinas. O estômago doía, mas no bolso eu guardava um restinho de fé. Parei diante da padaria e no cheiro de pão quente parti ao meio o que tinham me dado mais cedo. Coloquei um pedaço no chão para ouvir a lata que me seguia havia semanas. Foi quando ouvi o motor baixo. Um carro preto encostando devagar como quem pede licença à rua. A porta se abriu e dele saiu um homem de terno, olhar firme e cansado. Era Arthur. Ele me observou como quem tenta ler uma história sem legenda. Aproximou-se com cuidado e disse baixo: "Posso te ajudar? Te dou um dinheiro para comer." Levantei os olhos e respondi sem raiva: "Não é de esmola que eu preciso, moço." Ele não recuou. Houve um silêncio curto, desses que pesam e revelam. E eu percebi que nos olhos dele não havia nojo. Havia curiosidade, talvez culpa, talvez lembrança. Arthur se agachou perto do cachorro e estendeu a mão. O bicho abanou o rabo sem cerimônia. Eu ri primeira vez em dias. A cena era simples, mas tinha algo de milagre. Um homem rico tocando um animal de rua, como se tocasse a própria consciência. Aquilo acendeu uma lamparina por dentro. Às vezes, a vida só precisa de um gesto limpo para a gente lembrar quem é. Conversamos. Ele disse que trabalhava com eventos e projetos sociais, tentando consertar erros antigos. A roupa era cara, mas o olhar pesado. Eu falei pouco, não por orgulho. É que tem ferida que não aceita a palavra apressada. Ele não correu. Ficou ao meu lado como quem segura uma vela no escuro, sem perguntar demais, deixando o tempo dizer: "Você parece ter fé." Ele soltou de repente. Sorri de canto. Fé não é discurso. É sobre o que a gente abraça quando o mundo vira as costas. Acho que ele entendeu meu silêncio, porque os ombros cederam um pouco, como se o peso tivesse encontrado nome. Naquele instante, vi nele uma solidão parecida com a minha. Só que de terno e relógio, antes de ir, prometeu voltar. Eu não acreditei, mas no dia seguinte ele apareceu com um copo de café e um saco de pães. "Para você e para o seu amigo", disse. Agradeci com os olhos porque a voz às vezes falha quando alguém enxerga a gente. E ele foi voltando, um dia após o outro, do mesmo jeito, no mesmo horário, até que a rotina virasse abrigo. As conversas cresceram devagar. Eu contava pedaços, ele ouvia inteiro. Falávamos de segundas chances, de Deus costurando linhas tortas, de como a dignidade pode caber numa xícara de café quente. Arthur não tinha pressa, e eu, que desaprendi a confiar, comecei a descansar o coração ao lado daquele silêncio respeitoso. Numa manhã de nuvens baixas, ele chegou diferente. "Meu nome anda nos jornais", disse, encarando o chão. "Acusações de corrupção em eventos beneficentes. Ninguém quer saber do meu lado." Eu entendi no ato. A imprensa também me quebrou quando precisei falar. "As pessoas veem manchete, não veem verdade", respondi. Ele assentiu com a boca apertada de quem já sabe. Foi então que ele me olhou fundo e disse: "Talvez o mundo precise ver que a dignidade ainda existe." A frase ficou girando dentro de mim, como roupa no varal em dia de vento. Não era piedade, era propósito. Algo em nós dois pedia reparo, algo em nós dois pedia voz, e eu senti Deus ajeitando o cenário por trás da cortina. Na despedida, Arthur apertou o casaco e respirou como quem toma coragem. "Amanhã eu te explico melhor", prometeu.
e foi embora. Eu fiquei parada, segurando o pão que ele tinha trazido, pensando no que ele não disse, porque no fundo eu já intuía. O convite estava chegando, e com ele, a chance de colocar a verdade diante das luzes que um dia me queimaram. Ele voltou no dia seguinte sem pão nem café. Trouxe um envelope dourado, pesado, com letras que brilhavam feito joia de vitrine. Gala beneficente da Fundação Helena Martins. Senti o sangue gelar. A mulher que destruiu minha vida agora estampava a cidade como filantropa exemplar, rodeada de câmeras e aplausos. Arthur me olhou firme, sem desviar. Quero que você vá comigo. A palavra ficou suspensa entre nós, feito sino na madrugada. Não era vergonha que me segurava. Era medo de encarar o passado de frente. Perguntei por que eu. Ele respirou fundo, como quem mede as próprias intenções. Porque você é a pessoa mais verdadeira que conheci em anos. Quero que o mundo veja isso. A generosidade me tocou, mas eu também ouvi o ruído por trás. Seu nome andava nas manchetes, acusado de lavar imagem com boas ações. Eu era, sem saber, a peça real que cabia na vitrine dessa vida de aparências. O contraste social rendia foto bonita, e mesmo assim alguma coisa em mim não recuou. Fiquei com o convite nas mãos por horas. As letras douradas pareciam rir da minha história, agora escrita no asfalto. Festa de gala. Já foi sinônimo de orgulho. Agora soava ironia, mas a fé sussurrava. Deus às vezes usa a porta do inimigo para nos conduzir ao campo onde a justiça já está preparada. Não para humilhar, mas para revelar. Quando Arthur voltou à tarde, eu disse apenas, eu vou. Ele assentiu sem perguntas. Talvez tenha percebido que aquela resposta nascia de um lugar mais fundo que o orgulho. Nascia do propósito. Aquela noite foi longa. Entre lágrimas, revi rostos, manchetes, a ONG, Helena sorrindo para as câmeras. O coração doía, mas não era raiva. Era uma coragem nova, quieta, de quem decide se levantar. Na manhã seguinte, fui ao brechó perto da rodoviária. Vasculhei cabides como quem procura passado e futuro no mesmo tecido. Encontrei um vestido azul marinho, simples, com um rasgo discreto na barra. Costurei à mão, linha emprestada, lembrando do que minha mãe dizia. O que faz uma mulher brilhar não é o vestido, é a verdade que ela carrega por dentro. Quando me olhei no espelho, vi força, não pena. Era pouco luxo e muita dignidade. Abri a lata onde eu guardava um pendrive desde antes da queda. Ali estavam as cópias, planilhas, e-mails, áudios, peças de uma verdade enterrada sob tapete vermelho. Nunca tive coragem de usar, mas agora o palco seria outro. A mesma festa que me expôs seria o lugar da verdade revelada. E eu entendi, não se tratava de vingança, e sim de devolver nome e destino a quem o perdeu. Arthur chegou num carro preto. Entramos em silêncio. Ele tamborilava os dedos no volante. Theo o polegar no zíper da bolsa, onde o pendrive dormia. Pela janela, a cidade passava como um filme. Viadutos, vendedores, ônibus cheios, a vida real que não cabe nas colunas sociais. Pensei em quantos passos a alma dá até alcançar um recomeço. O caminho era curto, mas em mim era travessia. No semáforo, Arthur falou sem me encarar. Se ficar pesado para você, a gente volta. Eu respirei fundo. Quem caiu na rua não teme escada de mármore. Ele riu baixinho, mais aliviado do que quis mostrar. Aquele humor miúdo dizia que a gente estava do mesmo lado, ainda que por razões diferentes. E talvez era isso que Deus queria. Alinhar verdades para derrubar mentiras. Quando chegamos, o salão derramava luz pela calçada. Fotógrafos, jornalistas, vestidos longos, flashes. O guarda esticou a corda, e o mundo pareceu segurar a respiração por um segundo. Arthur desligou o carro e me olhou. Você acredita em destino? Respondi. Acredito em recomeços. Ele abriu a porta e o ar frio da noite me trouxe de volta ao momento. Eu desci com passos firmes, lembrando que dignidade não se pede, se carrega. Atravessamos o tapete. Eu podia ouvir os cochichos, sentir os olhos medindo a costura, pesando a história. A cada clique a memória repetia, vida de aparências. Mas debaixo da luz forte, meu coração estava calmo. Não era um reencontro, era um acerto. E quando as portas se abriram, soube que o choque já estava montado no palco, esperando a minha voz. As luzes do salão me cegaram por um instante. Era como encarar o passado com filtro dourado. Mais caro, mais brilhante, mais falso. O estalo dos flashes misturava risos de vestidos cintilantes,
E o perfume doce me lembrou dos dias em que eu também achava que dignidade se media por aplauso. Arthur me conduzia com elegância, mas o tremor discreto em seus dedos denunciava culpas antigas. Quando cruzamos a porta, senti os olhares como flechas. Curiosos, julgadores, alguns piedosos. De vestido remendado e coluna reta, eu era a mancha que o quadro perfeito tentava esconder. Foi então que a vi. Helena no centro, cercada de repórteres, rindo com a doçura treinada de sempre. O vestido vermelho gritava vitória. Ao lado dela, de mãos dadas, estava Marcos, o homem que jurou me amar eternamente, e agora pousava como se o meu nome nunca tivesse existido. O coração bateu tão alto que precisei buscar o ar no fundo do peito. A vida tem seu jeito de provar cicatrizes. Traz o passado de volta, não para ferir, mas para ver se ainda sangra. Arthur me apresentou a algumas pessoas, tentando amaciar o contraste. Eu sorria por educação, enquanto contava mentalmente quantas mentiras cabiam num salão. Helena nos percebeu. Por um segundo seu rosto parou. Então ela compôs um sorriso e veio. Mas vejam, Isadora. Se fingiu surpresa. Não sabia que você estava de volta. Segurei seu olhar, voltei, e com mais verdade do que quando fui embora. O brilho no olho dela vacilou. A doçura não alcançou o medo. Arthur, sem entender a eletricidade no ar, ajeitou a gravata. Helena riu e me apresentou como antiga conhecida dos projetos sociais, deixando a mentira correr solta, como quem solta a corda para uma serpente cansar. Por dentro, uma oração: Senhor, que eu não reaja com raiva, que eu haja com justiça. Senti a paz assentando, feito poeira depois do vento. Começaram os discursos, as câmeras pescando detalhes. Arthur, que ajudava na organização do evento, havia me inscrito discretamente como convidada a falar sobre recomeços. Eu só soube ali. As luzes nas taças, os sorrisos vitrines, a vida de aparências desfilando sem pudor. Por um instante quis ir embora. Então Arthur me olhou, sem palavras, só a coragem repartida. Entendi que aquela noite não era sobre vaidade, era sobre libertação. Foi quando uma socialite se aproximou com perfume forte e voz clara demais. Você não é a mulher que vivia nas ruas do centro? O salão prendeu o fôlego. Respondi calmo. Sou. E você é quem precisa diminuir os outros para se sentir grande? Risos contidos, olhos desviando. Arthur pousou a mão no meu ombro. Apoio simples, firme. A tentativa de humilhação virou espelho. Muita gente viu a própria vaidade refletida. Helena ainda ria, mas o rosto já tinha quinas. Eu via a memória trabalhando por trás da maquiagem. Cada palavra minha arrancava um alfinete da máscara dela. A festa seguia, e dentro de mim crescia uma certeza mansa. Deus não esquece os humilhados. Quando chamaram Arthur ao palco para falar de transformação e esperança, ele hesitou antes de subir e me procurou com os olhos. A história não era só minha. Ele também carregava quedas que pediam recomeço. Enquanto ele falava, Helena distribuía sorrisos à imprensa, e Marcos me evitava como quem foge da própria sombra. No bolso, o pendrive pesava como pedra de rio. Ferida sim, fraca não. Eu sabia que o momento se aproximava. Não sabia a forma, mas reconhecia o tempo. A verdade tem relógio próprio. O discurso terminou. O primeiro aplauso demorou um segundo a mais. Foi nesse ato, silêncio entre a última sílaba e o som das mãos, que eu entendi. A noite tinha sido montada para espetáculo. Deus a havia preparado para acerto. Que a revelação já estava em pé atrás da cortina, esperando apenas que eu chamasse pelo nome. Quando o mestre de cerimônias anunciou meu nome, um arrepio percorreu minha pele. Convidamos agora Isadora Santos, exemplo de superação e fé, para compartilhar uma breve palavra sobre sua transformação de vida. O salão aplaudiu por educação, sem saber quem eu era de verdade. Helena pálida tentava sorrir, e Marcos desviou o olhar, fingindo arrumar a gravata. Arthur olhou para mim com um misto de orgulho e medo, talvez pressentindo que nada seria mais o mesmo depois daquela noite. Respirei fundo. Subi os degraus do palco e senti o peso de cada passo, como se carregasse comigo todos os anos de silêncio e dor. O microfone era frio nas minhas mãos, mas minha voz saiu quente, firme, como quem fala com o coração. A vida é cheia de contrastes, comecei. Há quem viva cercado de ouro, mas dorme vazio.
que há quem durma na calçada, mas carrega dentro de si uma riqueza que o mundo não consegue ver. Algumas pessoas riram de leve, outras se entreolharam. Continuei. Durante anos acreditaram que eu era culpada, que roubei, menti e traí. Mas a verdade é que quem mais grita inocência, às vezes é quem tem as mãos mais sujas. O salão silenciou. Os olhares se voltaram para mim. Vi Helena congelar na mesa principal, os dedos dela apertando a taça de cristal. Esta festa celebra a caridade, continuei. Mas eu pergunto, que tipo de caridade nasce da mentira? Uma senhora colocou a mão no peito. Um homem cochichou com outro. Eu abri o pendrive e entreguei para o técnico de som ao lado do palco. Tem algo que todos precisam ver, disse baixinho. A tela ao fundo acendeu. Primeiro surgiram imagens antigas da inauguração da ONG. Eu e Helena sorrindo abraçadas. Depois vieram os áudios. A voz dela, nítida, combinando com Marcos sobre os desvios, o plano para me incriminar. A venda das propriedades da instituição. Cada palavra era uma lâmina cortando o silêncio. O salão parou. Algumas pessoas taparam a boca em espanto, outras começaram a filmar. Helena se levantou de repente, gritando que era mentira. Mas a verdade, quando chega, não pede licença. Marcos tentou se esconder, mas um jornalista correu até ele, microfone em punho. O senhor confirma o que ouvimos? Ele hesitou, olhou para mim e murmurou. É tudo verdade. O salão explodiu em murmúrios. Helena gritou, empurrou uma taça, tentou correr, mas os seguranças a detiveram. Arthur, atônito, olhava para mim. E pela primeira vez, eu vi nos olhos dele o reconhecimento da minha dor. Não havia mais vergonha, nem medo. Só a leveza de quem entrega à luz o que o escuro tentou esconder. Eu falei mais uma vez ao microfone. A justiça dos homens falha, mas a justiça divina chega na hora certa. Hoje não falo por mim, mas por todos que já foram humilhados e calados. O tempo de Deus é perfeito, e a verdade, quando decide nascer, brilha mais forte que qualquer joia. As pessoas se levantaram. Alguns aplaudiam, outros choravam. Era como se o ar pesasse de revelação. Arthur subiu ao palco e ficou ao meu lado, visivelmente emocionado. Você não apenas contou sua história, disse ele. Você devolveu dignidade a todos nós. Eu olhei para ele e respondi baixinho. A dignidade é como a fé. Pode se esconder, mas nunca desaparece. Ele segurou minha mão diante de todos e naquele gesto simples senti que algo dentro de mim se curava. A polícia entrou discretamente e Helena foi levada ainda gritando, dizendo que nada estava provado. Mas não importava mais. O importante era que, pela primeira vez em anos, eu estava livre. A vergonha que me acompanhava tinha virado coragem, e o mesmo salão que um dia aplaudiu a mentira, agora se calava diante da verdade. Enquanto as câmeras captavam cada segundo, eu olhei para o alto e agradeci. Não pedi mais nada, apenas agradeci. Porque naquele instante, compreendi que o amor e o perdão são a forma mais pura de justiça. E foi com esse sentimento que desci do palco, sem medo, sem ódio e com a alma em paz. Quando desci do palco, o mundo parecia mais leve. Não porque tudo estava resolvido, mas porque eu finalmente deixara de carregar o peso da mentira. As pessoas se afastavam. Algumas vinham me abraçar, outras apenas observavam, talvez tentando entender quem era aquela mulher simples que desmoronara uma farsa inteira com meia dúzia de palavras e a força da verdade. O som dos flashes agora era outro. Não era o brilho da vaidade, era o clarão da justiça. Arthur me acompanhava ainda em silêncio, o olhar misturado entre admiração e culpa. Você devia odiá-los, ele disse baixinho, enquanto caminhávamos até o jardim do salão. Mas eu não vejo ódio em você. Sorri cansada. É que o ódio, Arthur, prende a gente no mesmo lugar da dor. E eu já morei tempo demais nesse endereço. Ele ficou quieto, e por um instante só se ouvia o som distante da música que ainda tocava lá dentro. As notas suaves pareciam um lamento, uma despedida do que foi falso. As câmeras nos seguiam até a saída. Jornalistas gritavam perguntas, mas Arthur me protegeu, abrindo caminho. Eu andava devagar, sentindo o chão sob os pés como se o mundo inteiro estivesse diferente. Não mais inimigo, mas terreno novo, pronto para o recomeço. Quando chegamos ao carro, ele hesitou. Não quero que isso acabe aqui, disse. Posso te levar para algum lugar seguro? Eu olhei para ele, e pela primeira vez percebi que aquele homem rico, acostumado a comprar soluções,
Não sabia o que fazer com uma alma quebrada. Segurança não é um endereço, Arthur. É um estado do coração, respondi. Ele assentiu, respeitoso, e pela primeira vez me olhou sem pena, sem tentar resolver, apenas sentindo. Foi ali, naquele silêncio, que percebi o que a vida fazia com a gente. Ela nos quebra, sim, mas é nas rachaduras que a luz entra. Nos dias que se seguiram, o caso estampou jornais e programas de TV. A farsa da filantropa do ano, diziam as manchetes. Eu me via nas imagens com o mesmo vestido azul remendado e não sentia vergonha, sentia orgulho. As pessoas nas ruas me reconheciam. Algumas vinham me agradecer, dizendo que minha história dava esperança. Eu sorria porque entendia que Deus tinha transformado minha vergonha em testemunho. Arthur me procurou algumas vezes. Trazia flores simples, pão de queijo, café. Não falava muito, e eu gostava disso. O amor verdadeiro não faz barulho. Ele repara o que foi rasgado em silêncio. Às vezes, sentávamos num banco de praça e ele ficava me ouvindo contar histórias das famílias que um dia a ONG ajudou. E em meio às conversas, sem perceber, o riso começou a voltar. Aquelas tardes eram simples, mas carregadas de algo que eu já não sentia há anos. Paz. Certa manhã, ele apareceu com uma pasta nas mãos. Tenho uma proposta, disse. Dentro estavam os documentos para reabrir a ONG em meu nome. Ninguém melhor que você para devolver a ela o sentido de verdade. Meus olhos marejaram. E você? Por que está fazendo isso? Perguntei. Ele respondeu sem pensar, porque eu também precisava de um recomeço. E o seu me ensinou que a fé em meio à dor é o caminho mais curto para a redenção. Aceitei. Não como um favor, mas como um chamado. Reabrimos a Mãos do Amanhã juntos, dessa vez pequena, num sobrado simples perto da rodoviária. As primeiras pessoas que entraram ali foram as mesmas que um dia dividiram comigo o pão nas calçadas. Era como se Deus devolvesse, com doçura, tudo o que o mundo tinha arrancado de mim. E foi ali, naquele espaço cheio de risos e cheiros de café, que eu entendi o sentido de tudo. O amor que cura não chega para salvar, chega para andar junto. Arthur me ajudava, mas nunca me carregava, e isso era a diferença entre piedade e amor. No fundo, aprendi que recomeçar com dignidade é o maior milagre do perdão. Hoje, quando fecho a porta da ONG e olho para o céu, não peço mais nada. Só agradeço, porque a vida me provou que mesmo depois da queda, sempre há esperança que renasce. E se a verdade for o chão onde a gente pisa, nenhum luxo, nenhuma mentira e nenhum passado serão capazes de derrubar de novo. Alguns meses se passaram desde aquela noite. A cidade já não me olhava com desconfiança, e o nome Isadora Santos deixara de ser sinônimo de escândalo para se tornar exemplo de fé e superação. Eu voltei a sentir prazer nas pequenas coisas, o cheiro do café fresco na cozinha da ONG, o som das crianças rindo enquanto desenhavam, o barulho dos ônibus lá fora, lembrando que o mundo continuava girando, mesmo depois de tanta dor. Cada manhã era um presente, e eu sabia que Deus estava me ensinando a viver sem medo do passado. Arthur se tornou presença constante, mas nunca invasiva. Ele chegava cedo, ajudava com as doações, conversava com os voluntários e às vezes ficava só observando, como quem se reencontra consigo mesmo através da bondade. Um dia, enquanto organizávamos roupas, ele disse: "Engraçado, Isadora. Eu passei a vida tentando ser importante, e só agora aqui me sinto alguém de verdade." Eu sorri e respondi: "Porque só o amor e a verdade conseguem curar o coração ferido. O resto é vaidade." Ele me olhou em silêncio, e naquele olhar havia algo que não precisava ser dito. Os jornais ainda comentavam sobre Helena, agora condenada por fraude e lavagem de dinheiro. As notícias diziam que ela chorava todos os dias na prisão, dizendo-se arrependida. Quando li isso, não senti raiva, senti compaixão. Eu sabia que o perdão não era esquecer o que fizeram, mas libertar o coração do veneno que a dor deixa. Então, naquela tarde, ajoelhei na sala da ONG e orei por ela. "Senhor", pedi, "se um dia eu mereci tua misericórdia, deixa que ela também a encontre." Arthur me ouviu orando e se aproximou devagar. "Você perdoou mesmo?" perguntou incrédulo. Eu sorri de leve. O perdão é a forma mais alta de justiça divina. Deus sabe o que faz, Arthur. E quando ele devolve, devolve com propósito. Ele assentiu, emocionado. E eu senti que aquele homem, antes cheio de muros,
Estava aprendendo a viver com o coração aberto. Os dias seguintes foram de trabalho duro. Reerguer uma ONG do zero não é fácil. Às vezes faltava dinheiro, às vezes força, mas sempre sobrava fé. E foi essa fé que atraiu mais pessoas, voluntários, mães, jovens. Todos queriam fazer parte daquilo que renascia da dor. Eu via Deus em cada detalhe, na comida que nunca faltava, nas mãos que apareciam quando mais precisávamos, no riso das crianças que antes só conheciam o choro. Uma tarde chuvosa, Arthur apareceu com um guarda-chuva e 2 marmitas. Sentamos na porta vendo a água cair e ele disse: "Sabe, eu achava que a fé era coisa de igreja. Agora entendo que é o que faz a gente levantar quando o mundo empurra para baixo." Eu respondi: "É isso. Fé é continuar andando mesmo quando o chão ainda está molhado das lágrimas." Ele riu, e naquele riso havia leveza. O amor entre nós cresceu assim, sem pressa, sem promessas, mas cheio de verdade. Não era paixão ardente, era paz. Era o tipo de amor que não chega para incendiar, chega para aquecer o frio que o tempo deixou. Às vezes ele pegava minha mão e dizia: "Eu não quero te salvar, Isa. Só quero caminhar ao teu lado." E era tudo o que eu precisava ouvir. Numa manhã de domingo, abrimos uma nova ala na ONG, dedicada a mulheres que perderam tudo e precisavam recomeçar. Eu olhei para a faixa e senti lágrimas nos olhos. "Casa da Verdade", dizia o letreiro. Arthur segurou minha mão e murmurou: "Foi aqui que a mentira acabou e o amor começou." Eu apenas respondi: "Não, Arthur. Foi aqui que a fé se provou mais forte que o medo." Naquele instante, o sol atravessou as nuvens e iluminou o pátio. As crianças correram, os risos encheram o ar e eu soube que o ciclo estava se fechando. A vida havia me tirado o nome, o lar e a paz, mas me devolvera algo maior: propósito. Eu já não era a mulher traída e esquecida. Eu era a prova viva de que o bem sempre vence, mesmo que demore. E enquanto o vento batia suave nas cortinas, fechei os olhos e agradeci em silêncio. Porque no fim, o amor que cura é o milagre do perdão. É a justiça de Deus vestida de ternura. E foi assim, entre lágrimas e gratidão, que percebi: minha história não era sobre perda, era sobre renascimento. Naquela noite, depois da inauguração da nova ala da ONG, eu fiquei sozinha por alguns minutos observando o reflexo das luzes na janela. Lá fora, a chuva tinha parado, e o ar trazia aquele cheiro de terra molhada que sempre me lembrava o começo das coisas. Peguei a xícara de café e sentei na mesma cadeira onde meses antes eu havia chorado pedindo a Deus uma resposta. Agora, em silêncio, eu só agradecia, porque percebia que Ele nunca me tirou. Apenas me lapidou até eu lembrar quem realmente era. Arthur apareceu pouco depois, trazendo uma manta e um sorriso cansado. "Tá frio, você devia descansar", disse. Eu ri. Depois de tudo que já vivi, o frio é a menor das minhas preocupações. Ele sentou ao meu lado e ficamos ali, olhando o salão vazio, cheirando a esperança e sabão novo. "Sabe o que eu acho, Isa?" E ele disse: "Que tem coisas que só nascem depois que a gente perde tudo." Concordei. Porque o orgulho é um terreno infértil. Às vezes Deus precisa nos deixar sem nada para mostrar que o tudo sempre esteve dentro da gente. Ele me olhou por um tempo e o silêncio virou ponte. "Eu tinha medo de você", confessou. "Medo do que eu via quando te olhava. Porque a sua força me fazia lembrar da minha fraqueza." Respirei fundo. "E agora?" perguntei. Ele sorriu. "Agora eu entendo que a força verdadeira é aquela que não se impõe, que é a que perdoa." Fiquei quieta, mas por dentro chorei, porque ele tinha entendido. Foi numa manhã de terça-feira que recebi a carta. O envelope era simples, sem remetente, mas eu reconheci a caligrafia trêmula antes mesmo de abrir. Helena. Meu coração acelerou. As mãos suaram. Por um instante, pensei em rasgar sem ler, mas algo dentro de mim sussurrou que aquele era o último passo que eu precisava dar. Abri devagar. "Isadora, não espero que você leia isso. Talvez nem mereça que leia, mas preciso dizer. Eu te invejei desde o primeiro dia. Você tinha luz, propósito, fé, e eu só tinha a aparência. Destruí sua vida porque não suportava ver em você o que me faltava. Hoje, cercada de paredes frias, entendo que a prisão verdadeira sempre esteve dentro de mim. Não peço perdão. Só peço que você não carregue mais o peso do que fiz. Você sempre foi livre. Eu é que nunca fui." A carta caiu no meu colo e as lágrimas vieram, não de raiva,
mas de alívio. Aquelas palavras eram a confissão que eu nunca soube que precisava ouvir. Arthur entrou na sala e viu meu rosto molhado. "O que foi?" perguntou preocupado. Eu entreguei a carta para ele. Ele leu em silêncio, o maxilar tenso. "Ela não merece seu perdão, Isa." Eu respirei fundo e disse: "Não é sobre o que ela merece, Arthur. É sobre o que eu preciso para ser livre de verdade." Ele segurou minha mão sem argumentar. "Você vai visitá-la?" perguntou. Eu olhei pela janela, vendo as crianças brincando no pátio, e respondi: "Vou, porque o perdão não é um presente que eu dou para ela. É a liberdade que eu dou para mim." 2 semanas depois eu estava diante do portão da penitenciária. O coração batia forte, as pernas tremiam, mas os passos eram firmes. Arthur quis ir junto, mas eu pedi para ir sozinha. Tem coisas que a gente só consegue fazer quando está cara a cara com o próprio medo, expliquei. Ele entendeu. A sala de visitas cheirava a desinfetante e tristeza. Quando Helena entrou, quase não a reconheci. O cabelo curto, sem maquiagem, o olhar apagado. Ela sentou do outro lado da mesa de ferro e não conseguiu me encarar. "Você veio", disse a voz quebrando. "Vim", respondi. O silêncio pesou por longos segundos. Então ela levantou os olhos e neles vi algo que nunca tinha visto antes. Vergonha verdadeira. "Eu não sei nem por onde começar, Isa." Eu respirei fundo. "Então não comece. Só me escuta." Ela assentiu, as mãos tremendo sobre a mesa. "Durante muito tempo eu te odiei, Helena. Odiei com uma força que me assustava. Mas o ódio é um fogo que queima quem carrega, não quem causou. Eu queria que você pagasse, que sentisse cada dor que me fez sentir. Mas sabe o que aprendi? Que a vingança não devolve o que foi roubado, só multiplica a dor." Ela chorava agora sem som, apenas lágrimas escorrendo. "Eu destruí você", disse ela, a voz rouca. "Não", respondi. "Você tentou, mas Deus me reconstruiu. E me reconstruiu melhor." Ela cobriu o rosto com as mãos e soluçou. Eu me levantei devagar e antes de sair disse: "Helena, eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço viver sem esse peso. E oro para que você também encontre paz. Não aqui, não nas desculpas, mas no coração." Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos. "Como você consegue?" perguntou desesperada. "Como você consegue me perdoar depois de tudo?" Eu sorri com lágrimas nos olhos e respondi: "Porque alguém me perdoou primeiro. E quando a gente recebe misericórdia, aprende a devolver." Saí daquela sala com os ombros leves, o peito aberto, o coração em paz. Arthur me esperava no carro. Quando entrei, ele não perguntou nada, só segurou minha mão e dirigiu em silêncio. E naquele silêncio eu entendi. O perdão não é o fim da dor, é o começo da cura. Os meses seguintes trouxeram uma calma que eu não sabia que existia, aonde crescia devagar, mas com raízes firmes. Cada pessoa que entrava ali carregava uma história de dor, e cada uma que saía levava um pouco de esperança. Eu via Deus trabalhando nos detalhes, na doação que chegava no dia em que o dinheiro acabava, no abraço que chegava quando a solidão apertava, no sorriso que nascia onde antes só havia lágrima. E no meio de tudo isso, Arthur continuava ao meu lado, silencioso, presente, constante como o sol que insiste em nascer mesmo depois da tempestade. Mas algo estava mudando entre nós. Eu sentia no jeito que ele me olhava quando achava que eu não via, no cuidado com que escolhia as palavras, na demora do abraço ao final do dia. Uma tarde, enquanto pintávamos a parede da nova sala de aula, ele parou o pincel no ar e disse: "Isa, posso te fazer uma pergunta?" Continuei pintando. "Pode." Ele hesitou. "Você ainda tem medo de confiar em alguém?" A pergunta me pegou de surpresa. Parei, o rolo pingando tinta no chão. Olhei para ele e respondi com sinceridade: "Tenho, todo dia. Mas aprendi que confiar não é ter certeza de que não vão te machucar. É escolher acreditar mesmo sabendo que podem." Ele soltou o pincel e se aproximou. "E você conseguiria confiar de novo?" "Em mim?" Meu coração acelerou. Eu sabia onde aquela conversa ia dar, mas tinha medo de dar nome. "Arthur, você não precisa..." Ele interrompeu, segurando minhas mãos sujas de tinta. "Eu preciso, Isa, porque já não consigo mais fingir que o que sinto por você é só amizade. Eu me apaixonei pela tua fé, pela tua força, pelo jeito que você perdoa quando o mundo só quer vingança. E eu sei que você tem todo o direito de não querer mais ninguém por perto.
Mas eu não quero te salvar, Isa. Eu só quero caminhar ao teu lado, se você deixar. As lágrimas vieram antes que eu pudesse segurar. Não eram lágrimas de dor, eram de medo. Medo de abrir o coração e descobrir que ele também podia quebrar de novo. E se você me deixar como Marcos me deixou? Perguntei, a voz tremendo. Ele apertou minhas mãos com firmeza. Eu não sou Marcos, Isa, e não vou te prometer que nunca vou errar porque sou humano. Mas prometo que se errar vou ficar. Vou lutar. Vou escolher você todos os dias, até que Deus decida que meu tempo aqui acabou. Ele limpou uma lágrima do meu rosto com o polegar e disse baixinho: deixa eu te amar do jeito certo, do jeito que você sempre mereceu. Eu fechei os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Por tanto tempo, eu acreditei que o amor era promessa, era segurança, era nunca sentir medo. Mas ali, naquela sala cheia de tinta e cheiro de tinta fresca, eu entendi. O amor verdadeiro não é a ausência do medo. É a coragem de escolher mesmo com medo. Abri os olhos e respondi: eu também tenho medo, Arthur. Mas se Deus me trouxe até aqui, se Ele me levantou do chão quando eu achei que nunca mais ia ficar de pé, então Ele também vai me ensinar a amar de novo. Ele sorriu, aquele sorriso cansado de quem finalmente encontra descanso. Então deixa eu ser esse amor, Isa. Deixa eu te provar que ainda existe homem que fica. E ele ficou. Nos dias seguintes, Arthur provou não com palavras, mas com gestos. Chegava cedo para ajudar, mesmo quando tinha reuniões importantes. Ficava até tarde organizando doações, mesmo quando o corpo pedia descanso. Ouvia minhas histórias, minhas dores, meus medos, sem tentar consertar, apenas segurando o peso junto comigo. E foi ali, naqueles gestos pequenos e constantes, que eu entendi. O amor que cura não chega com fogos de artifício. Ele chega em xícaras de café quente, em silêncios que confortam, em mãos que seguram sem apertar. Uma noite, sentados na varanda da ONG, vendo as estrelas, ele disse: sabe o que mais me emociona em você, Isa? Não é só a tua fé. É a tua capacidade de ainda acreditar no amor depois de tudo que te fizeram. Eu encostei a cabeça no ombro dele e respondi: é porque aprendi que o amor verdadeiro não é sobre a pessoa não errar. É sobre as duas escolherem ficar mesmo depois do erro. Ele beijou minha testa e naquele beijo simples selou-se algo que palavras não conseguem explicar. Não era paixão desenfreada, era paz. Era a certeza de que, finalmente, eu tinha encontrado alguém que não queria me salvar, mas que queria construir junto, e foi assim, entre tintas, cafés e silêncios, que o amor entrou de mansinho na minha vida. Não como invasor, mas como hóspede bem-vindo. Arthur não veio para preencher o vazio que Marcos deixou. Ele veio para me mostrar que o vazio nunca existiu. Eu só estava olhando para o lugar errado. Que naquela noite, sob as estrelas, eu entendi que Deus não tinha me devolvido o que perdi. Ele me deu algo muito melhor. A chance de amar com sabedoria, com maturidade, com a consciência de quem sabe que o amor é uma escolha diária, não um sentimento passageiro. O tempo passou, e com ele vieram dias mais tranquilos, daqueles que cheiram a recomeço e paz. A ONG já era referência na cidade. Pessoas de todos os lugares vinham conhecer o trabalho. Eu via no olhar delas a mesma mistura de dor e esperança que um dia carreguei. Era como se cada história que entrava por aquela porta me lembrasse de onde vim e de como Deus transforma ruínas em pontes. As crianças corriam pelos corredores, os voluntários riam alto, e eu entendia que o amor é o único investimento que sempre traz retorno. Arthur estava sempre presente, firme, mas respeitoso. Nunca tentou tomar as rédeas do que eu fazia, e isso me fazia amá-lo ainda mais. Nosso relacionamento era como o som do mar, constante mesmo quando o vento muda. Às vezes, à noite, ele me esperava na porta com um copo de café e dizia: você tem ideia do que fez, Isa? Quantas vidas mudou? Eu ria e respondia: quem muda as vidas é Deus, Arthur. Eu só varro o chão onde ele pisa. Ele ria também, e aquele riso era meu descanso. Um dia, fomos convidados a participar de um evento nacional sobre superação e fé. Quando cheguei lá e vi tantas mulheres com histórias parecidas, senti um nó na garganta. Eram professoras, donas de casa, enfermeiras, todas com marcas invisíveis. Traídas, abandonadas, recomeçando do zero. Subi ao palco e olhei para aquelas centenas de rostos atentos. Eu perdi tudo, comecei. Mas descobri que o amor verdadeiro não chega quando tudo está no lugar.
Ele aparece quando a gente está em ruína, para mostrar que ainda dá para florescer. As palmas vieram como um abraço coletivo. Depois da palestra, uma senhora de cabelos brancos segurou minha mão com força. Filha, Deus te levantou para provar que o bem sempre vence. Eu sorri com os olhos marejados e respondi: e para lembrar que o perdão é a maior riqueza que existe. Ela assentiu e me abraçou como uma avó. Foi um dos gestos mais puros que já recebi. Na volta para casa, o silêncio entre mim e Arthur era confortável. Ele dirigia devagar, o vento batendo no rosto, e eu olhava as luzes passando pela janela. Você ainda pensa no passado? Ele perguntou. Penso sim, respondi, mas não com dor. Penso como quem olha uma cicatriz. Ela não some, mas lembra que a ferida já foi curada. Ele segurou minha mão e sussurrou. Então, você está pronta para viver o presente. E pela primeira vez, eu estava. Pronta para construir, para amar, para viver sem olhar para trás com peso no peito. Foi numa tarde de sábado, enquanto organizávamos doações, que Arthur parou no meio da sala e disse: Isa, eu preciso te contar uma coisa. O tom era sério e meu coração apertou. Pode falar, disse, largando a caixa. Ele respirou fundo. Recebi uma proposta de trabalho. É bom, é estável, mas é em outro estado. Senti o chão faltar por um segundo. E você vai aceitar? Perguntei, tentando esconder o medo na voz. Ele sorriu e balançou a cabeça. Não, porque meu lugar é aqui, do seu lado, construindo isso aqui com você. Eu me aproximei, os olhos marejados. Arthur, você não pode abrir mão da sua carreira por mim. Ele segurou meu rosto com as duas mãos e disse firme: Isa, eu não tô abrindo mão de nada. Eu tô escolhendo. Tô escolhendo uma vida com propósito. Tô escolhendo você. E isso não é sacrifício. É a melhor decisão que já tomei. Aquelas palavras me quebraram por dentro, mas de um jeito bom. De um jeito que cura. Porque pela primeira vez na vida, alguém estava escolhendo ficar. Não por obrigação, não por pena, mas por amor. Eu abracei forte e chorei no peito dele, e ele só segurou minha cabeça em silêncio, deixando que eu desabasse. Eu tenho tanto medo de perder você, confessei. Ele afastou meu cabelo do rosto e disse: então para de ter medo de ser feliz, Isa. Deus não te tirou do fundo do poço para te deixar com medo de viver. Ele te trouxe até aqui para você aprender que merece ser amada. E naquele momento, algo dentro de mim se libertou. O medo, que por tanto tempo foi meu companheiro, finalmente começou a se despedir. Naquela noite, Arthur me levou até o alto de um morro, de onde dava para ver a cidade inteira iluminada. O vento soprava leve, e as luzes pareciam estrelas caídas. Olha, Isa, ele disse. Cada ponto de luz aí é uma história. E mesmo nas mais escuras, Deus sempre acende algo para guiar o caminho. Eu sorri. O escuro só existe para a gente valorizar a claridade. Ele pegou minha mão e, sem palavras, me agradeceu por tê-lo ajudado a encontrar a dele. Naquele instante, percebi que o perdão não só liberta quem o oferece, mas também quem o presencia. O amor que cura é o que ensina, o que respeita o tempo do outro, o que entende que duas almas feridas podem se reconstruir sem se dominar. E ali, sob o céu aberto, eu entendi que a maior prova de amor é permitir que o outro também encontre sua paz. Hoje, quando volto àquele morro sozinha, lembro de tudo o que vivi, das calçadas frias às luzes douradas, das lágrimas escondidas aos sorrisos sinceros. E penso, a vida me derrubou para que eu aprendesse a me ajoelhar, não para desistir, mas para orar. Porque quem aprende a agradecer pela dor, descobre que a verdadeira festa de gala acontece dentro da alma. Foi numa manhã de domingo, com o céu pintado de laranja e o cheiro de pão fresco vindo da cozinha da ONG, que Arthur me chamou até o jardim. Ele tinha um sorriso diferente, daqueles que escondem surpresa. Fecha os olhos, pediu. Eu obedeci rindo. Se for outra caixa de doação, eu juro que... Ele interrompeu. Não é doação, é promessa. Quando abri os olhos, ele estava ajoelhado no chão de terra batida, segurando uma aliança simples, de prata, sem brilho exagerado. Raiz Adora Santos, começou a voz embargada. Você me ensinou que o amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro, que a fé move montanhas, mas também acalma tempestades, e que Deus coloca pessoas certas no caminho
Quando a gente finalmente aprende a caminhar na direção certa. Ele respirou fundo. Eu não tenho muito para te oferecer. Não tenho mansão, não tenho sobrenome importante, mas tenho um coração que te escolhe todos os dias. E queria saber se você aceita dividir essa vida simples, mas cheia de propósito comigo. As lágrimas vieram antes da resposta. Eu me ajoelhei na frente dele, segurei seu rosto e disse: Arthur, você me ofereceu o que ninguém mais conseguiu. Presença. E isso vale mais do que qualquer riqueza. Ele sorriu, os olhos também molhados. Então é sim? Eu ri chorando. É sim. 1000 vezes sim. Ele colocou a aliança no meu dedo. E quando nos abraçamos ali no meio do jardim com as crianças espiando pela janela e os voluntários aplaudindo, eu senti que Deus havia fechado o ciclo. Não com luxo, não com festa grandiosa, mas com algo muito mais valioso: autenticidade. Decidimos casar na própria ONG. Sem buffet caro, sem lista de convidados quilométrica, sem vestido de grife. Eu usei um vestido branco simples, comprado numa loja de bairro, e Arthur usou o mesmo terno que usava nos eventos da ONG. O padre era um voluntário nosso, e as flores foram colhidas do jardim comunitário. As cadeiras eram as mesmas, onde servíamos café às mães que vinham buscar ajuda. E quando eu entrei, ao som de um violão tocado por um menino que a ONG tinha tirado das ruas, vi nos olhos de todos ali o que realmente importa: amor. Amor que não se mede por quanto custa, mas por quanto transforma. Arthur me esperava no altar improvisado, com os olhos vermelhos de emoção. Quando cheguei perto, ele sussurrou: Você tá linda. Eu ri baixinho. Tô com o mesmo vestido de sempre. Ele balançou a cabeça. Não, Isa, você tá linda porque tá em paz. E era verdade. Pela primeira vez em anos eu estava em paz. O padre falou sobre perdão, sobre recomeços, sobre como Deus escreve certo por linhas tortas. E quando chegou a hora dos votos, Arthur segurou minhas mãos e disse: Eu prometo não ser perfeito, mas ser presente. Prometo não te salvar, mas caminhar junto. Prometo te amar nos dias bons e segurar tua mão nos dias difíceis. Prometo nunca esquecer que foi Deus quem nos juntou, e só Ele pode nos separar. Eu respirei fundo e disse: Arthur, você apareceu quando eu não tinha mais nada, e me mostrou que o amor não é sobre ter tudo, é sobre ser tudo um para o outro. Prometo te amar com a mesma fé que me levantou do chão. Prometo ser tua parceira, não tua sombra. E prometo lembrar todos os dias que o verdadeiro amor é aquele que serve, que perdoa, que escolhe ficar. Quando nos beijamos, o salão explodiu em aplausos e gritos de alegria. E naquele beijo simples, sem plateia de ricos, sem câmeras de TV, eu senti que tinha encontrado o que sempre procurei: um lar. Não de paredes, mas de coração. A festa foi do jeito que a gente queria, simples, mas cheia de vida. Comida feita pelas próprias mães da comunidade. Música tocada pelos jovens da ONG. Risadas que enchiam cada canto. Arthur me rodou na pista improvisada e eu ri como não ria há anos. Você se arrepende? Perguntei, brincando. Ele me puxou para perto e disse: De ter te encontrado? Nunca. De não ter te encontrado antes? Todos os dias. Eu encostei a cabeça no peito dele e fechei os olhos. E ali, dançando descalça, no meio de gente simples, mas de coração gigante, eu entendi. A verdadeira riqueza não é o que se tem, é com quem se divide. Naquela noite, quando todos foram embora e ficamos só nós dois limpando o salão, Arthur parou e disse: Sabe o que eu mais gosto em você, Isa? Eu olhei para ele curiosa. O quê? Ele sorriu. Que você nunca perdeu a capacidade de se emocionar com o simples. Que você chora quando alguém agradece. Que você ainda acredita que o mundo pode ser melhor. E que mesmo depois de tudo que te fizeram, você escolheu o amor. Eu me aproximei e disse: É porque aprendi que o amor é a única vingança que vale a pena. Porque quando você ama de verdade, você prova que nada foi capaz de te destruir. E foi assim, entre vassouras e copos descartáveis, que encerramos o dia mais importante das nossas vidas. Sem luxo, sem pompa, mas com algo que o dinheiro nunca compra: plenitude. Sentamos no chão da sala principal, encostados na parede recém-pintada, exaustos e felizes. Arthur segurou minha mão e disse: Obrigado por me deixar fazer parte da tua história. Eu sorri, a cabeça apoiada em seu ombro. Obrigado por me mostrar que ainda existem finais felizes. Não os de conto de fadas, mas os de verdade.
Os que a gente constrói com fé, trabalho e amor. Ele beijou meu cabelo e ficamos ali no silêncio aconchegante de quem sabe que encontrou seu lugar. Alguns meses depois do casamento, comecei a escrever. Não por vaidade, mas por necessidade. As histórias que ouvia todos os dias na ONG, os rostos marcados pela dor, os sorrisos renascidos, tudo aquilo pedia voz. Eu escrevia à noite, depois que todos iam embora, com uma xícara de café ao lado e o coração aberto. Cada palavra era uma oração, cada parágrafo, um pedaço da minha alma. Arthur às vezes chegava por trás, lia por cima do meu ombro e dizia: "Isso aqui vai salvar vidas, Isa." Eu sorria, mas não acreditava muito. Até que o livro ficou pronto. Dei o nome de Do Chão ao Céu quando Deus reescreve histórias. A capa era simples, com a foto de uma mão estendida segurando outra. Decidi lançar na própria ONG, sem editora grande, sem marketing. Apenas convidei as pessoas da comunidade, os voluntários, algumas famílias que a gente tinha ajudado. Na noite do lançamento, o salão estava lotado. Gente sentada no chão, encostada nas paredes, segurando bebês no colo. Quando comecei a ler o primeiro capítulo, minha voz tremeu. Mas quando olhei para cima e vi os olhos marejados de quem me ouvia, entendi. Aquilo não era mais meu. Era nosso. Terminei a leitura e o silêncio foi tão profundo que dava para ouvir o vento lá fora. Então, uma mulher se levantou. Ela era jovem, cabelo preso num rabo de cavalo, olhos fundos de quem chorou demais. "Meu nome é Júlia", ela disse, a voz trêmula. "Eu vim aqui porque tentei tirar minha vida na semana passada." O salão prendeu a respiração. Ela continuou. Eu estava no ponto mais alto da ponte, pronta para pular. Mas antes, decidi ver um último vídeo no celular. E era você, Isadora. Era você contando sua história. E quando você disse que Deus nunca abandona os que caem, alguma coisa dentro de mim gritou para eu descer daquela ponte. Ela começou a chorar. Eu desci. E hoje eu tô aqui, viva. Porque você teve coragem de falar. Eu não consegui segurar as lágrimas. Me levantei. Fui até ela e a abracei. O salão inteiro se levantou junto, aplaudindo, chorando, segurando uns aos outros. Arthur me olhava de longe, com aquele sorriso orgulhoso que dizia tudo sem precisar de palavras. Júlia sussurrou no meu ouvido: "Obrigada por não desistir, porque quando você não desistiu, eu aprendi que eu também não precisava." Eu segurei o rosto dela e disse: "Você ainda tem muito para viver, Júlia, e eu vou estar aqui junto com essa família toda, para te lembrar disso sempre que você esquecer." Nos dias seguintes, o livro começou a circular. Não em livrarias grandes, mas de mão em mão, de coração em coração. As pessoas compravam, liam e passavam para frente. Recebi cartas de todo o país. Mulheres que tinham sido traídas. Homens que tinham perdido tudo. Jovens que não viam mais sentido na vida. Todos dizendo a mesma coisa. Sua história me deu esperança. E cada carta que eu lia, cada mensagem que recebia, me fazia entender o tamanho da responsabilidade que Deus tinha me dado. Não era só sobre mim. Era sobre todas as almas que ainda estavam no chão, achando que nunca mais iam se levantar. Um dia, recebi o convite de um programa de TV nacional. Queriam que eu fosse contar minha história ao vivo. Arthur achou que eu devia ir. Pensa em quantas pessoas vão te ouvir, Isa. Quantas vidas você pode tocar. Eu tinha medo. Medo de não saber o que dizer. Medo de parecer prepotente, medo de falhar. Mas então lembrei de Júlia. Lembrei das cartas, lembrei de cada rosto que passou pela ONG e aceitei. Quando cheguei no estúdio, com suas luzes fortes e câmeras gigantes, senti o coração acelerar. Mas quando sentei na cadeira e o apresentador me perguntou: "Isadora, o que te fez continuar quando tudo parecia perdido?" Eu respirei fundo e disse: "A fé. Não a fé de quem não tem dúvidas, mas a fé de quem escolhe acreditar mesmo com medo." Contei tudo. A traição, a rua, o frio, a fome, o encontro com Arthur, a gala, a revelação. Não escondi nada. Chorei na frente de milhões de pessoas. E quando terminei, o apresentador disse: "Você é uma das mulheres mais corajosas que já passou por aqui." Eu sorri e respondi: "Não sou corajosa. Sou só alguém que decidiu não deixar a dor ter a última palavra." O programa foi ao ar numa sexta-feira à noite. No sábado de manhã, a ONG estava cercada de gente. Pessoas querendo ajudar, querendo conhecer, querendo agradecer. Arthur mal conseguia atender todo mundo. E no meio daquela confusão linda eu entendi. Deus não tinha me tirado do chão só para me levantar.
Ele tinha me levantado para que eu estendesse a mão para quem ainda estava caído. Júlia voltou à ONG algumas semanas depois, mas não como visitante. Ela veio como voluntária. Eu quero ajudar, ela disse. Quero fazer pelos outros o que você fez por mim. Eu a abracei forte e disse, então bem-vinda à família. E foi assim, vendo Júlia servindo café, rindo com as crianças, contando sua própria história para quem precisava ouvir, que eu entendi o verdadeiro sentido da redenção. A gente não é curada para guardar a cura. A gente é curada para virar remédio. Foi numa tarde de quinta-feira, com o céu carregado de nuvens cinzas, que recebi a notícia. Helena tinha sido libertada. Cumpriu metade da pena por bom comportamento. Meu primeiro impulso foi sentir o estômago revirar, mas logo em seguida veio a paz. Aquela paz estranha, que só vem quando a gente já perdoou de verdade. Arthur estava ao meu lado quando li a notícia no celular. Ele me olhou preocupado. Você tá bem? Perguntou. Eu respirei fundo e respondi. Tô, porque ela não tem mais poder sobre mim. Ele segurou minha mão e disse, se você quiser, a gente pode mudar de cidade, recomeçar em outro lugar. Eu sorri. Fugir não é recomeçar, Arthur. E eu não tenho mais do que fugir. 2 semanas depois, ela apareceu. Era um sábado de manhã, e eu estava no jardim da ONG regando as plantas. Ouvi passos lentos atrás de mim e quando virei, lá estava ela. Helena. Magra, cabelo curto, roupas simples, olhos apagados. Por um instante, nenhuma de nós disse nada. Só nos olhamos, como quem mede a distância entre o passado e o presente. Ela foi a primeira a falar. Oi, Isa. A voz era fraca, quase um sussurro. Oi, Helena. Ela olhou para o chão como se procurasse as palavras certas. Eu não vim pedir perdão de novo. Eu sei que já te pedi e você já me deu. Eu vim pedir uma chance. Eu larguei o regador e cruzei os braços. Chance de quê? Ela respirou fundo, os olhos finalmente encontrando os meus. De recomeçar. De trabalhar. De fazer algo que preste. Eu não tenho para onde ir, Isa. Minha família me rejeitou, meus amigos sumiram. Eu tentei arrumar emprego, mas ninguém contrata ex-presidiária. Ela engoliu seco. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas se você pudesse me dar uma chance, qualquer coisa, nem que seja limpar banheiro, eu levantei a mão, interrompendo. Você fala sério? Perguntei. Ela assentiu, os olhos marejados. Falo. Eu quero mudar, Isa, de verdade. E eu sei que o único lugar onde ainda posso aprender o que é honestidade é aqui, com você. Arthur apareceu na porta, viu a cena e veio até mim. Tudo bem? Perguntou tenso. Eu olhei para ele e depois para Helena. O coração batia forte, mas não de raiva. Era medo misturado com compaixão. Deixa eu conversar com ela, pedi. Arthur hesitou, mas assentiu e voltou para dentro. Eu me virei para Helena e disse, senta. Ela obedeceu, sentando no banco de madeira do jardim. Sentei ao lado dela, deixando um espaço entre nós. O silêncio foi longo. Então eu falei, Helena, você me destruiu. Tirou minha casa, meu nome e minha paz. Me jogou na rua e dormiu tranquila enquanto eu chorava no frio. Você sabe disso? Ela assentiu, chorando em silêncio. Sei, continuei, e eu te perdoei. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa que eu confio em você. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu entendo. Respirei fundo. Mas também entendo que todo mundo merece uma segunda chance. Eu tive a minha, e seria hipócrita da minha parte negar a sua. Ela levantou o rosto surpresa. Você está dizendo que... Eu a interrompi. Tô dizendo que você pode trabalhar aqui, mas vai começar de baixo. Limpeza, cozinha, organização. E vai ter que provar todo dia que mudou, porque aqui não é lugar para mentira. Aqui é lugar para verdade. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez era alívio. Eu juro, Isa. Eu juro que não vou te decepcionar. Eu me levantei e disse, não jura para mim, Helena. Jura para você mesma, porque essa é a tua chance de provar que você é mais do que os teus erros. Ela ficou ali, sentada, chorando, enquanto eu voltava para dentro. Arthur me esperava na cozinha, os braços cruzados. Você tem certeza do que está fazendo? Perguntou. Eu sorri, cansada. Não, mas eu tenho certeza de que é isso que Deus quer, porque Ele me perdoou quando eu não merecia. E se eu não fizer o mesmo, de que adianta ter fé? Os primeiros dias foram estranhos. Helena chegava cedo, de cabeça baixa, e fazia tudo o que eu pedia sem reclamar.
Limpava banheiro, lavava a louça, varria o chão. As outras voluntárias a olhavam com desconfiança e eu entendia. Algumas vinham me perguntar: Isa, como você consegue trabalhar com ela depois do que ela fez? E eu sempre respondia: porque eu não quero ser lembrada pelo meu pior erro, que ela também não merece ser. Com o tempo, Helena começou a se abrir. Conversava com as mães que vinham buscar ajuda, brincava com as crianças, ajudava nas doações. E aos poucos, as pessoas começaram a vê-la não como a vilã da história, mas como alguém tentando reescrever o final. Uma noite, depois que todos foram embora, Helena me procurou. Isa, posso te fazer uma pergunta? Eu estava organizando papéis e olhei para ela. Pode. Ela hesitou, então perguntou: por que você me deu essa chance? Eu não entendo. Qualquer outra pessoa teria me mandado embora. Eu parei o que estava fazendo e olhei nos olhos dela. Porque eu aprendi que o perdão não é sobre a pessoa merecer. É sobre a gente escolher não carregar mais o peso da raiva. E porque Deus me ensinou que todo mundo pode mudar, desde que tenha coragem de tentar. Ela baixou a cabeça emocionada. Eu não sei se um dia vou conseguir ser como você. Eu sorri. Não precisa ser como eu, Helena. Precisa ser a melhor versão de você mesma. Meses se passaram. Helena não era mais a mulher arrogante e manipuladora que eu conheci. Ela era quieta, trabalhadora, grata. Às vezes eu a via chorando sozinha no jardim, e eu sabia que ela ainda carregava a culpa. Mas também via o esforço dela para ser melhor, e isso era o suficiente. Um dia, uma das mães da ONG veio até mim e disse: Isa, aquela moça, a Helena, me ajudou muito hoje. Ela me ouviu, me abraçou, me lembrou que eu não estou sozinha. Sorri. Ela está mudando, disse a mulher. E isso é lindo de ver. Eu concordei. É, porque a mudança é o milagre mais silencioso que existe. E foi assim, vendo Helena se transformar diante dos meus olhos, que eu entendi. O perdão não é só liberar quem errou. É permitir que essa pessoa se liberte também. Deus não tinha me pedido para esquecer o que ela fez. Ele tinha me pedido para dar a ela a mesma misericórdia que um dia ele me deu. E quando vi Helena servindo café, rindo com as crianças, ajudando quem precisava, eu soube. O ciclo estava completo. A justiça de Deus não é sobre destruir o culpado. É sobre restaurar até quem parecia perdido. 5 anos se passaram desde aquela noite na gala. 5 anos que pareciam uma vida inteira e, ao mesmo tempo, um piscar de olhos. Aonde agora ocupava um prédio maior, com salas de aula, refeitório, biblioteca comunitária e até uma pequena horta no fundo. Arthur tinha deixado completamente o mundo corporativo e se dedicava integralmente ao trabalho social. Helena coordenava o setor de acolhimento e era ela quem recebia as famílias novas, com uma empatia que só quem já esteve no fundo do poço consegue ter. E eu continuava fazendo o que sempre fiz, servindo café, ouvindo histórias e lembrando as pessoas de que Deus nunca desiste de ninguém. Era uma manhã de domingo, e o sol entrava pelas janelas da nossa casa, uma casinha simples que ficava a 3 quadras da ONG. Arthur estava na cozinha fazendo panquecas, e eu estava sentada na varanda com uma xícara de café, olhando a rua acordar devagar. Senti uma mão pequena tocar meu braço. Era Sofia, nossa filha adotiva de 7 anos. A gente a conheceu na ONG 2 anos atrás, quando ela chegou calada, assustada, com marcas que nenhuma criança deveria carregar. Hoje ela sorria largo, os olhos brilhavam, e chamava a gente de mãe e pai com uma naturalidade que aquecia o coração. Mãe, posso ajudar o pai na cozinha? Perguntou ainda com a voz sonolenta. Eu sorri e alisei o cabelo dela. Pode, meu amor, mas toma cuidado com o fogão. Ela saiu correndo e eu fiquei ali olhando para a rua, pensando em como a vida tem seu jeito de surpreender. Nunca imaginei que seria mãe. Depois de tudo que passei, achei que meu destino era só cuidar dos filhos dos outros. Mas Deus, no seu tempo perfeito, me deu Sofia, e com ela me deu a chance de saber o que é amar sem medo de perder. Arthur apareceu com um prato de panquecas e sentou ao meu lado. Sobre o que você está pensando? Perguntou. Eu encostei a cabeça no ombro dele. Sobre como a gente chegou até aqui. Sobre como Deus transformou cada dor em propósito. Ele beijou minha testa. Você percebe que a gente virou família para metade dessa cidade, né? Eu ri, percebi. E é a melhor coisa que já fizemos. Sofia gritou da cozinha. Pai, a panqueca queimou. Arthur levantou correndo e eu fiquei ali rindo sozinha.
com o coração cheio. Mais tarde fomos todos à ONG. Era domingo, mas a gente sempre abria para quem quisesse vir conversar, tomar um café, só não ficar sozinho. Quando chegamos, Helena já estava lá, organizando as cadeiras para a reunião da tarde. "Bom dia, família", ela disse sorrindo. Sofia correu até ela e a abraçou. "Tia Helena, você vai contar aquela história hoje?" Helena olhou para mim, pedindo permissão com os olhos. Eu assenti. Ela se agachou e disse para Sofia: "Vou sim. A história de como Deus transforma pedra em flor." Sofia bateu palmas empolgada e saiu correndo. Helena se levantou e veio até mim. "Obrigada, Isa, por tudo." Eu segurei a mão dela. "Obrigada você, por ter acreditado que ainda dava para recomeçar." À tarde a ONG encheu de gente. Tinha mães, crianças, idosos, jovens, cada um com sua dor, mas todos com a mesma esperança. Eu subi numa cadeira improvisada e comecei: "Gente, eu sei que muitos de vocês estão aqui porque a vida bateu forte, porque perderam emprego, família, saúde, fé. E eu quero dizer uma coisa. Eu já estive aí. Eu já dormi na rua. Já passei fome. Já achei que Deus tinha me esquecido. Mas olha onde eu estou hoje." Apontei para Arthur, para Sofia, para Helena, para os voluntários. "Isso aqui não é sorte, é graça. É Deus provando que Ele não abandona quem cai. Ele só espera a gente pedir ajuda." Uma mulher levantou a mão. Ela era nova na ONG. Tinha chegado na semana anterior espancada pelo marido, sem ter para onde ir. "Mas e se a gente não tiver mais força para pedir?" perguntou a voz quebrando. Eu desci da cadeira e fui até ela. "Então a gente pede por você, porque aqui ninguém caminha sozinho." Ela começou a chorar e várias pessoas se levantaram para abraçá-la. Foi um desses momentos que não precisam de palavras, só de presença. Quando a reunião terminou, Arthur me puxou de lado. "Sabe o que eu mais amo em você?" perguntou. "O quê?" Ele sorriu. "Que você nunca esqueceu de onde veio. E por isso nunca deixa ninguém para trás." Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café na cozinha de casa, Sofia desenhava no caderno e Arthur preparava mais pão. Ele olhou para mim e perguntou: "Você acha que a gente fez a diferença?" Eu olhei para Sofia, que ria, desenhando uma casa cheia de flores, e respondi: "Acho que a gente plantou sementes. E um dia essas sementes vão virar árvores que darão sombra para outras pessoas." Ele veio até mim, beijou minha testa e disse: "Isa, eu te amo. Não só porque você é forte, mas porque você nunca deixou a dor te endurecer." Eu segurei o rosto dele com as duas mãos. "É porque aprendi que o amor é a única coisa que a dor não consegue destruir." Sofia gritou da mesa: "Olha, mãe, desenhei nossa família!" E naquele instante tudo fez sentido. E foi ali, na cozinha simples da nossa casa, com Sofia desenhando flores e Arthur preparando café fresco, que eu entendi. A vida não me deu o que eu planejei. Ela me deu algo muito melhor. Me deu propósito. Me deu família. Me deu a chance de transformar minha dor em ponte para quem ainda está perdido. E se um dia alguém me perguntar se valeu a pena, eu vou dizer: cada lágrima, cada queda, cada noite fria na calçada valeu. Porque foi tudo isso que me trouxe até aqui. E aqui finalmente eu encontrei paz. Às vezes, quando a noite cai e a cidade dorme, eu volto ao mesmo banco onde um dia chorei de fome e medo. O vento ainda sopra do mesmo jeito, mas agora ele não corta, ele acaricia. Olho para o céu e lembro da mulher que eu era, cansada, desacreditada, achando que a dor era o meu destino. E então, fecho os olhos e sorrio porque percebo que a dor nunca foi o fim, apenas o caminho. Foi ela que me fez ouvir Deus com mais clareza. Foi ela que me ensinou a enxergar a beleza do que é simples, o poder da fé e a grandeza de recomeçar. Muita gente me pergunta como consegui perdoar. E eu sempre digo que o perdão não veio de mim. Veio do amor que me encontrou quando eu já não acreditava em nada. Veio do olhar de um estranho, do pão dividido com um cachorro, da mão estendida de alguém que também aprendeu que humildade é a forma mais pura de grandeza. O perdão é uma semente que a gente planta no meio do deserto e um dia, sem aviso, ela floresce. Hoje, quando olho para trás, vejo cada pedaço do quebra-cabeça se encaixando perfeitamente. A traição me ensinou o valor da verdade. A rua me ensinou o significado da dignidade. A humilhação me mostrou a força do perdão. E o amor me ensinou que a maior riqueza é ter com quem dividir a vida. Arthur continua ao meu lado. Não mais como o milionário que parou o carro naquela manhã fria,
mas como o homem que escolheu viver com propósito. Sofia cresce linda, cheia de sonhos, sem carregar o peso do passado. Helena se tornou uma das voluntárias mais dedicadas, provando que a redenção é possível quando há coragem para mudar. E a ONG Bem, ela virou um farol para quem ainda navega no escuro. Cada pessoa que entra ali carrega sua dor, mas quando sai, leva uma coisa que ninguém pode roubar: esperança. Se você já foi traída, esquecida ou humilhada, eu quero que saiba: não desista. A dor que hoje te quebra é a mesma que amanhã vai te moldar. Nenhum deserto é eterno, e o que parece castigo às vezes é apenas preparação. Eu acreditei que tudo tinha acabado, e foi ali, no chão, que encontrei o início do milagre. Porque Deus não conserta vidas perfeitas, Ele restaura as que se entregam. E agora, quero te fazer um convite. Olhe para sua história com amor. Perdoe quem te feriu. Liberte o que te prende e abrace o que te espera. Talvez a tua festa de gala ainda não tenha chegado, mas ela virá. E quando vier, você vai entender que o luxo mais bonito é o da alma em paz. Hoje, quando caminho pelas ruas da cidade, algumas pessoas me reconhecem. Elas param, me abraçam, me agradecem. Sua história me salvou, dizem. E toda vez que ouço isso, meu coração se enche de gratidão. Porque entendo que Deus não me levantou só para que eu ficasse em pé. Ele me levantou para que eu estendesse a mão para quem ainda está caído. E é isso que eu faço todos os dias, com cada gesto, cada palavra, cada abraço. A vida me ensinou que o sofrimento não é o contrário do amor. É o caminho por onde ele se revela. Tudo o que vivi, cada perda, cada humilhação, cada lágrima, me trouxe até aqui. O ponto em que posso dizer com o coração limpo que valeu a pena. Porque só quem atravessa a escuridão entende o valor da luz e me diz: você também já teve que recomeçar quando ninguém acreditava em você? Já precisou se erguer sem aplausos, confiando apenas em Deus? Se essa história tocou teu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir que ainda há esperança. Porque quanto mais luz a gente divide, mais claro o mundo fica. E lembre-se, a justiça divina nunca falha. Ela só chega no tempo em que o coração está pronto para receber. Que o amor te encontre, cure e te leve adiante, assim como um dia me levou. Porque no fim, o amor que cura é o milagre do perdão. É a justiça de Deus vestida de ternura. E foi assim, entre lágrimas e gratidão, que percebi: minha história não era sobre perda, era sobre renascimento. Hoje, quando fecho os olhos, não vejo mais a calçada fria, o vestido rasgado ou os olhares de pena. Vejo Sofia correndo pelo jardim. Vejo Arthur sorrindo enquanto serve café. Vejo Helena abraçando uma mãe que chora. Vejo a ONG cheia de vida, de risos, de recomeços. E vejo Deus em cada detalhe, me lembrando que Ele nunca me abandonou. Ele apenas esperava o momento certo para mostrar que a queda era, na verdade, impulso. Se hoje minha voz chega até você, não é para contar uma vitória. É para lembrar que Deus ainda escreve histórias impossíveis. E a sua pode ser a próxima. Não desista, não pare. Não deixe a dor ter a última palavra. Porque depois da tempestade, sempre vem a bonança. E depois da queda, sempre vem o voo. Que Deus abençoe sua jornada, assim como abençoou a minha. E que você também descubra que o verdadeiro luxo não é ter tudo, é ter paz. Amém.